Bora, Silvio! Vamos lá então, vamos lá, gurizada. Começando com o Bairrista FC. Tô vendo aqui o Fabiano Baldasso, Fernando Carvalho. Não tô vendo ainda a latinha bonita do Júnior Baicá. Mais uma latinha bonita no vídeo, acho que seria isso, né, o Baldasso? Apenas mais um rostinho bonito, sem conteúdo na TV. Isso, perfeito. E não tô vendo o Kleber Grabowska, não sei se o Kleber deu alguma informação. Tô aqui. Tá aí, ó. Apareceu bonita vestimenta, Kleber. Tu fica muito mais bonito de vermelho. Todo mundo de vermelho no programa hoje, hein? Eu não. Aí é um espetáculo. Eu não tô de vermelho. E o Fernando tá de azul, só pra te avisar. Não, mas o Fernando, se ele botar a camisa do Grêmio, não muda nada. Ele continua sendo o maior presidente da história do Esporte Clube Internacional. Bom, primeiro isso não vai acontecer. Segundo, eu tô com camisa Brincoringa. 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 O fato de tu dizer Brincoringa mostra que tu passou dos 60 horas. Tô com a camisa Brincoringa aqui, tia. E terceiro, puxa-saquismo. Todo puxa-saquismo deveria ter um limite. Mas tu tá falando de mim? Eu? Sim, tu falasse que o Fernando não tem problema, que é o maior presidente de todos os tempos, que esse pode vir com a camisa que quiser. Tá? O Benfica, deixa eu te dizer uma coisa. Eu serei puxa-saco de Fernando Carvalho enquanto eu respirar. Enquanto eu estiver vivo, eu estarei puxando o saco de Fernando. Os meus 3 maiores ídolos na história do Internacional são, em primeiro lugar, Fernandão, em segundo lugar, D'Alessandro e em terceiro lugar, Fernando Carvalho. Os 3 maiores ídolos que eu tenho no Internacional. E o Sobis? O Sobis está no top 5, mas não está no top 3. Obrigado, Baldasso. Podemos botar seriedade no programa um pouco, não? O nome do Silvio Benfica. Ô, Maicá, Oi. Podemos botar seriedade nesse programa ou não? Devemos. Agora até falando sério, saindo um pouco da descontração. Nesse momento é daqueles em que o jornalismo ou o jornalista vira notícia, né? Porque o jornalista nunca pode, evidentemente, virar notícia. Aliás, a gente está vivendo uma transição no jornalismo como um todo, que tem lá os seus perigos, porque a partir desta transição muito para o jornalismo do entretenimento, o jornalista passa a se considerar, em alguns casos, maior do que a notícia. É só um adendo que eu estou fazendo, uma crítica e uma observação em relação aos avanços do jornalismo. Mas o que eu queria dizer é que o jornalismo, nesse momento, vira notícia em função da morte do apresentador Rodrigo Rodrigues, da Sport TV, 45 anos de idade, pela Covid-19. Que vírus letal, mortal, que pode estar muito próximo de todos nós e pode nos atingir a qualquer momento, Fabiano Baldasso. 45 anos de idade. Ou seja, não está dentro daquela idade que é argumento de muitos, de que só velho pega isso aí. E outra coisa, uma pessoa... É importante. Olha como é que eu vou ter que dizer isso. Todos nós estamos tristes, é trágico, é uma grande figura humana, que todos que conhecem dizem que é uma grande figura humana, um grande profissional do jornalismo esportivo que se vai, mas se tem que se buscar alguma coisa que possa ter validade em uma perda tão trágica, é o fato de que quando uma figura pública tão querida como essa se vai por conta desta doença, talvez alerte ainda mais as pessoas, cresça o olho das pessoas o tamanho e a gravidade dessa doença que está acometendo todos nós. Kleber. Aí fica um sentimento muito grande, né, dos colegas dele, e eu me compadeço do Ale Oliveira, né? O Ale Oliveira, ele foi a São Paulo e se encontrou com o Rodrigo Rodrigues para ver um apartamento, que era justamente o apartamento que o Rodrigo deixou em São Paulo, porque ele se transferiu para o Rio de Janeiro. E nesse encontro, um transmitiu para o outro a doença, né? E o Ale ontem publicou um vídeo pedindo desculpas, né? E é a questão que a gente tem que estar atento o tempo todo, né, Silvio? É uma fatalidade, né? Um cara com 45 anos mostrando todo o seu talento num novo emprego, né? Cativando os colegas, deixando muitas amizades. É uma perda terrível, um sentimento de dor. A gente está acompanhando ali a abertura do Seleção Sport TV, a gente percebeu o peso que isso significou para os colegas. Para ti, Maicá. Silvio, eu acho que nesse momento, assim, eu acompanho, não conheço o Rodrigo, né, mas acompanho o trabalho dele aí desde o Resenha ESPN, né,
que foi o primeiro programa aí que abriu, que tornou ele mais conhecido, assim, e abriu essa nova leva de programas, né, trazendo ex-jogadores para contar histórias. Ele fazia uma dobradinha especial ali com o Sorin, os dois apresentavam o programa. Dá pra ver que era um cara super alto astral, divertido, né? Um grande apresentador. E, assim, lamento muito e acho que a morte dele não é em vão, sabe? Porque como é um cara muito querido e conhecido no Brasil todo, famoso, se tem um alento nessa história triste, né? É o fato disso chamar a atenção. Ontem mesmo a gente teve uma declaração estapafúrdia do Alexandre Garcia na CNN defendendo a cloroquina, dizendo que o presidente era a prova viva de que a cloroquina funcionava. Hoje a gente teve o Twitter suspendendo a conta do filho do Donald Trump, que também fez campanha para cloroquina. E é um fato, não é um boato, né? O Donald Trump é um dos sócios dos 5 laboratórios aí que vendem cloroquina, que estão lucrando com esse boato, né, de que a cloroquina funciona. Então eu acho que a morte de um jornalista, né, traz à tona a importância que se tem que ter com os cuidados, a falha que o governo brasileiro teve com os cuidados na pandemia. O governo brasileiro segue escondendo os números, né? O Ministério da Saúde computa os curados, segue maquiando os números. A discussão de uso de máscara vai ir para o STF, enfim. Então, que a morte de uma pessoa famosa, conhecida, de um jornalista, né? E como o trabalho dos jornalistas é importante nesse momento de crise, que sirva pelo menos para isso, para chamar a atenção de que, de fato, não existe a cura ainda não é a cloroquina, não é a ivermectina, enfim, não existe ainda o remédio que cure essa doença, né, que matou o Rodrigo em 4 dias, né? Ele internou no sábado e faleceu hoje pela manhã. Ele estava assintomático e depois acabou tendo complicações no sábado à noite. Então, que a morte dele sirva para isso, Silvio. Sirva que um jornalista famoso, conhecido, descontraído, né, bem-humorado, a passagem dele sirva para chamar a atenção de que a gente precisa parar com o conflito, precisa parar de discutir com a ciência, com os médicos, né, acreditar mais na ciência, ouvir mais os médicos, que o momento é realmente muito sério. Fernando Carvalho, nós dois aqui que somos os mais velhos do grupo, já passamos dos 60. Estou lembrando de um papo teu aqui no programa, quando tu disseste que conversou com um médico, amigo teu, e que ele te deu assim todos os detalhes sobre o que o coronavírus, a Covid-19, poderia causar, inclusive como sequelas em quem, por acaso, acabasse tendo, não morresse, ficasse vivo, mas poderia ter sequelas. Eu estou lembrando daquele papo, porque nós estamos vivendo realmente uma situação terrível no país e no mundo, e a gente não sabe. Cara, eu não sei se eu já não tive coronavírus, porque há muita gente que deve ter tido, que seguramente teve, tendo sido assintomático, e aí não sentiu e passou o negócio, e eventualmente pode passar por uma outra pessoa. Quer dizer, olha o grau de letalidade de tudo isso, hein, Fernando? Não, sem dúvida. E aquela conversa que eu tive com o Dr. Luiz Antônio Nazi, que é diretor do Hospital Moinhos de Vento, ele cada vez mais está atual, já que o que ele me dizia lá atrás, em março, é que não se tinha uma ideia completa, né, como enfrentar o problema. E agora isso cada vez mais acontece. Lá naquela época ele me relatou alguns casos que estavam acontecendo, poucos, né, mas estavam acontecendo, de pessoas que estavam sofrendo muito, né? Alguns não sofrendo nada, nem sentindo, outros, né, sofrendo, inclusive com sequelas para o resto da vida, né? Agora o caso do Rodrigo, que é um jovem, 45 anos, eu não conhecia também, mas dava para ver o tipo de relação que ele tinha com seus colegas, com seus telespectadores, com seus seguidores, admiradores, né? Era uma pessoa alegre, sempre disposta a discutir coisas para o bem e para cima, em vez de muita gente gosta de falar das coisas ruins. Ele sempre tinha um lado bom das coisas e fazia piadas com as coisas ruins e levava o programa dessa forma, né? E por isso a admiração que muita gente tinha por ele. E quanto ao vírus, ele está ao nosso lado, né, Benfica? A gente às vezes nem percebe. Eu acabei de receber o exame que fiz ontem, né, que deu negativo, felizmente. O meu filho, que não mora comigo, mas que vem todo dia na minha casa, apareceu com Covid assintomaticamente. Ele fez o exame, deu o Covid, ficou em casa,
mas esteve comigo, né? Não sei quando, em algum momento ele esteve comigo. E aí eu deixei passar uma semana, eu não senti nada. E aí, junto com a minha filha, ontem nós fizemos o exame e deu negativo. Então, esse já é a terceira vez que eu faço o exame, né? Terceira vez que eu faço. Tenho acompanhamento, né? Tenho preocupação, procuro não me expor. De casa, eventualmente, para ir no escritório, assim, para ver documentos, quando é rigorosamente necessário, né? Academia, que eu tenho feito. Se eu não fizer academia, eu não consigo, né? Não consigo dormir à noite, então tenho feito academia, tenho corrido, tenho feito exercício, no mais em casa, na internet, aqui no programa. Agora, nesse curso, eu tenho um curso que eu comecei a praticar na semana passada, que monopoliza praticamente 4, 5 horas por dia, né, de quinta até sábado, e tenho me cuidado, e fazendo os exames quando precisa. Então, de ontem para hoje, eu estou zerado, e espero que as pessoas tenham esse cuidado também, né, porque é assim que a gente vai levando, a gente não sabe o tamanho da bronca, como se diz, então a gente tem que cuidar de todos os lados. Seu Bairrista FC, na parceria diária da nossa live, nossa transmissão diária, na parceria do Grupo Bairrista com a RDC TV. Em seguida, eu quero falar sobre uma possível mudança de ideia, digamos, do movimento do meio-campo, ou da linha de 3, naquele meio-campo do Internacional. Esse vai ser um assunto aqui do programa, porque pode ter novidade realmente nesse setor, o time do Internacional na partida de amanhã contra o Aimoré. Mas antes, ô Júnior Baicá, ontem a gente conversou aqui sobre um Brapel que seria hoje e que daqui a pouco poderia empurrar a rodada para quinta-feira. Quer dizer, aquele negócio que não se sabia, não se tinha ainda a informação de mudança, e daqui a pouco veio a informação de que o Brapel estava suspenso, não se sabe quando será realizado, aliás, nem se sabe se precisará ser realizado no Campeonato Gaúcho, dependendo do que acontecer amanhã, porque a rodada, Maicá, passou toda, com todos os jogos, afinal é a última desta segunda fase de grupos do Campeonato Gaúcho, para amanhã às 15h. Amanhã às 15h fecha a rodada, fica pendente o Brapel, né, Silvio? Que vai definir mais ali se a questão da última colocação, porque é muito importante essa disputa, devido à redução de cotas, né? Os clubes não serão rebaixados, mas os dois últimos, né, que seriam rebaixados, vão ter a redução de cota de 50%, e é um valor significativo, né? Amanhã, Silvio, a gente... e também a rodada de amanhã, nem para Grêmio, nem para Inter está fechada, né? O Grêmio joga com o Novo Hamburgo e precisa de um empate para garantir o primeiro lugar. E o Inter precisa vencer para não depender de nenhum resultado paralelo. A gente sabe que... né, para ser o primeiro. Oi? O Inter precisa vencer para ser o primeiro, porque ele para classificar, o Inter até com derrota pode se classificar. Pode, para ser o primeiro, para se garantir, não depender Sim. de nada, ele tem que vencer. Não, o Inter precisa vencer para não depender de resultados paralelos, né? A gente sabe que, né, no Gauchão não tem tanta probabilidade assim, mas e o Grêmio também. O Grêmio precisa pelo menos de um empate com o Novo Hamburgo para garantir o primeiro lugar. Vou lembrar, no primeiro turno o Grêmio perdeu para o Aimoré na última rodada e ficou em segundo, né? E jogou o Grenal no Beira-Rio e depois decidiu com o Caxias em Caxias e acabou perdendo o turno. Então, não é uma rodada ainda, né? Não é cumprir tabela, nem para Grêmio nem para Inter. E também tem a questão por exemplo, o Grêmio já anunciou que vai jogar com um time misto, né? Vai dar um descanso para muita gente. Seguindo a tendência aquela que o Clebinho antecipou aqui, do Grêmio poupar menos, né? Jogou 2 jogos aí com praticamente o time todo titular, só mudou o Maicon pro Lucas Silva do primeiro pro segundo jogo. E tem muita coisa em jogo, né, Silvio? Tem o Juventude, vai jogar a valer, o Novo Hamburgo também, o Novo Hamburgo tá na briga no grupo do Inter, né? O Grêmio decidiu poupar jogadores, vai ser um jogo muito difícil com o Novo Hamburgo, por exemplo. Pois é. Todos os jogos às 15h. E se não me engano, o jogo é o do Internacional ou do Grêmio, que vai ser ainda assim transmitido pela televisão? É o do Grêmio. Não tem confirmação ainda. Não teve? Tem confirmação ainda. Okay. Ainda não tem? Não. Estão pedindo autorização para a matriz para ver se conseguem colocar o jogo na TV aberta. Perfeito, porque o normal seria o jogo ser realizado às 21h30, e aí com televisão aberta. Então está se buscando isso aí. Agora, Baldasso, vai ser em Alvorada o jogo do Inter? CT de Alvorada, o CT do Internacional, que tem uma bela estrutura, tem o mais importante, tem um belo gramado, que é uma reclamação do Cudê. O gramado é muito bom, muito bem cuidado, então ficou bom para o Internacional.
Ontem à tarde veio a informação da liberação da Prefeitura de Alvorada. E eu vou dizer mais, Benfica. O CT de Alvorada talvez seja uma alternativa para começar o Campeonato Brasileiro. Ontem o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan, deu uma entrevista na Rádio Guaíba, dizendo que não vê nenhuma perspectiva de mudança da atual condição nos próximos 15 dias. O primeiro jogo do Inter como mandante no Campeonato Brasileiro é dia 13 de agosto, contra o Santos. E é um meio de semana, às 7h15 da noite. Aí entraria o problema da iluminação, porque o CT de Alvorada não tem iluminação. Agora, o CT de Alvorada, como sede do Inter mandante para abrir o Brasileiro, é uma tendência até. Mas ele tem condição, digamos, legal de receber jogo de um Campeonato Brasileiro? Aí é que tá. Porque, assim, o que se prega para um local poder sediar uma partida de futebol oficial, geralmente está baseado em exigências de segurança para a torcida. Seja arquibancada, capacidade, estrutura de segurança. Não tem torcida. Então a segurança é para o árbitro e para os jogadores. Então, diante disso, eu não sei o que a CBF vai estabelecer como necessidade, como exigência para liberar um estádio para um time jogar. No caso, não tendo torcida, eu não sei se ela vai complicar para o CT de Alvorada poder ser a sede do Inter. Porque, Fernando, esse caso do Inter pode ser o mesmo caso do Grêmio, né? Se o Inter não puder jogar no início do Campeonato Brasileiro em Porto Alegre, o Grêmio também não poderá. E daqui a pouco tem que ir para Eldorado. Tu tem alguma informação disso, Fernando? Nós temos alguns latidos aí. É estratégico isso aí, não? É aqui a cachorrada do vizinho, o seu Aveline aqui, mas os cachorros já foram embora aqui. Puxaram os cachorros tão rapidinho. Mas aí, Fernando? Não, eu não tenho informação, mas acho que o normal, o lógico seria isso. Teremos um problema tanto em Eldorado como em Alvorada, que é a questão da iluminação, né? Teríamos que fazer os jogos antes, né? Mas diante dessa sucessão de contratempos que os dois clubes estão tendo, né? Pelo fato de não termos jogos em Porto Alegre, acho que talvez a CBF vá ser sensível e concordar que esses jogos aconteçam durante o dia, né? Durante a tarde. Tem a grade de televisão, isso aí é um embaraço, né? Mas tudo tem que ser adaptável nesse momento, né, Silvio? As coisas... nós vivemos uma situação de tamanha insegurança em todos os sentidos, e também temos essa insegurança, a insegurança das coisas que programamos fazer, porque o prefeito não deixa, porque a cidade não pode, porque não tem sanitariamente liberação. Então, acho que nesse caso, né, para não estarmos aí discutindo mais do que já se discutiu, à tarde Eldorado, à tarde Alvorada nos jogos do Campeonato Brasileiro. Porque se o prefeito diz que durante 15 dias, até 15 dias não teremos liberação, certamente, né, essas primeiras rodadas deverão ser disputadas nesses locais, nesses campos. Sim. Ô Kleber, me ajuda aí. Eu tenho a impressão que para o Campeonato Brasileiro, pelo jeito, se isso realmente acontecer, isso é, não poder ser realizado o jogo em Porto Alegre, eu acho que Porto Alegre vai ser a única capital do Campeonato Brasileiro, hein? Porque os times estão jogando nas capitais, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, lá no Nordeste. Só o Red Bull. Curitiba. Como é que é? Só o Red Bull e a dupla Grenal que tem as suas cidades impedindo os jogos. Sim, mas eu estou falando capitais. Acho que todas as capitais, nesse momento do Campeonato Brasileiro, poderão sediar jogos. A não ser, Kleber... Goiânia não está tendo, Silvio. Também não? Goiânia não sei, o campeonato está paralisado lá. Até tentaram fazer um torneio amistoso, foi vetado, não sei se tentaram transferir para Distrito Federal. Goiás eu não tenho certeza se está liberado para jogos, mas os outros estádios estão retomando, né? Campeonato Mineiro voltou no final de semana com o clássico entre América e Atlético, inclusive o Lisca parou o Sampaoli, né? Foi destaque no final de semana. Copa do Nordeste está funcionando em Salvador, né? O campeonato de Pernambuco já teve jogo no final de semana, então o Nordeste lá tá liberado, né? O Rio tá liberado, São Paulo tá liberado, Minas Gerais está liberado. Eu só não tenho certeza a respeito de Goiás. Bom, Fabiano Baldasso coloca na mesa uma possível alteração no time do Internacional para este jogo contra o Aimoré. Nós temos algumas possibilidades de alterações, primeiro dizendo, que são as naturais, daqueles que não puderam jogar a primeira partida porque estavam com lesão, ou voltando de lesão, como o Bruno Fux e o Galhardo. O Fux e o Galhardo podem aparecer no time
no jogo de amanhã. São titulares. A grande possibilidade de alteração, que é uma modificação bem significativa se acontecer, eu acho que ela foi sendo construída. Eu chamei a atenção aqui que aos 43 minutos do Grenal entrou no time o Praxedes. E o Praxedes entrou no lugar do Edenilson. E o Edenilson foi para o lado direito. Aquilo me chamou a atenção. Muito bem. A outra coisa que me chamou a atenção: o senhor Marcos Guilherme foi o único jogador que jogou os 2 jogos desde o começo. O único. E eu pensei, será que o Marcos Guilherme pode estar saindo do time? E, de repente, essa condição do Praxedes, e aí vem uma informação de bastidor que faz com que tudo isso se case. De que o Praxedes talvez esteja assumindo a titularidade do Internacional nesta abertura do meio-campo, com o Edenilson sendo jogado para o lado direito, onde ele começou o ano, e o Marcos Guilherme saindo do time. Pois é, o que acha, hein, Fernando? Não, eu acho que tem muita lógica, né? Acho que tem muita lógica e não constitui alteração de sistema. Apenas constitui alteração de peças dentro dessa engrenagem. Deu para ver que o Cudê vai manter o sistema. Ele mesmo e de característica, Fernando. E de característica. Mesmo jogando mal, como aconteceu no último jogo contra o Sportivo, e jogando mais ou menos no Grenal, o time manteve essa ideia, né, essa estrutura. A saída de bola com os 3 zagueiros, um volante afundando, né, atrás dos zagueiros, os 2 laterais, né, avançando simultaneamente pelos lados, o meia saindo da direita para fora, o outro meia da esquerda fazendo o mesmo movimento. Então eu acho que essa ideia permanece. E a vantagem que eu vejo é que o Edenilson joga nessa função há muito tempo, e é a função que ele mais consegue desempenhar, na qual ele mais consegue desempenhar melhor o seu futebol, né? Sair de trás, entrar na área humildemente, procurar jogada nas costas do lateral que está marcando o lateral do Internacional. São jogadas que o Marcos Guilherme do Grenal, para mim, foi o grande equívoco que nós tivemos. O Marcos Guilherme não passou da linha da bola, ele ficou por trás, ele não penetrou nem por dentro, nem pelo lado. Então, o Saravia teve vários momentos em que ele precisava de uma escada ali para fazer a ultrapassagem, e aí ele fazia a jogada antes de superar a marcação do lateral do Grêmio, porque o Marcos Guilherme ficou por trás, não teve essa profundidade. Aliás, a única vez que ele fez uma jogada de profundidade pelo lado foi no lado esquerdo, quando ele foi acompanhado pelo Jean-Pierre, que fez aquela cruzada no início do jogo. Foi a única vez, porque no mais ele ficou por trás. Não sei se, em função do D'Alessandro jogar, talvez ele não queira se expor, porque o D'Alessandro já não recompõe como normalmente se exigiria naquele local do campo. Enfim, tem várias conjecturas que podemos fazer. Mas acho que essa medida do Cudê é uma medida apropriada. E quanto ao Praxedes, que é um jogador que eu ainda não conheço detalhadamente, embora já tenha visto jogar, eu não fiz ainda uma avaliação definitiva sobre ele. Os comentários é de que é um jogador que tem um ótimo arremate de longe, né? Tem um passe milimétrico para as jogadas de frente de área, um passe frontal, né? E que tem uma boa jogada individual, de aproximação para fazer 1-2. Então, ele vindo de trás, ficando na posição que era antes do Edenilson, ele preserva a característica que o time tinha quando o Edenilson jogava nessa função e o Marcos Guilherme jogava na função do Edenilson. Olha, Maiká, tu sabe qual é a altura do Jean-Pierre? Posso descobrir para ti aqui, Silvio. Me dá 2 segundos. Algo como perto de 1,90, mais ou menos, né? Ele é um jogador alto, 1,83. 1,83. Olha, achei que era mais alto até. O Praxedes tem 1,88. É isso que eu ia dizer. É exatamente isso que eu ia dizer. Eu vi muito pouco o Praxedes, mas eu vi no Praxedes, Kleber, uma ideia de um jogador de algum modo, alguma coisa parecida com o Jean-Pierre, sabe? Na altura, no tipo de movimentação, no jogador clássico. E eu lembrei ontem aqui no programa que o Jean-Pierre, inclusive no jogo do Grêmio, veio jogar como segundo volante no segundo tempo. Foi isso, né, Maiká? Veio jogar um pouco mais atrás, sem deixar de ser o armador do Grêmio, chegando pelo meio com a qualidade e a característica que tem. Eu estou vendo essa ideia, quem sabe, surgindo no Internacional,
sendo o Praxedes essa ideia de segundo volante, porque em tese o primeiro que está atrás é o Musto, para ele fazer o Praxedes na saída pelo meio com a qualidade que ele tem, este armador do Internacional, que não vai ser o D'Alessandro, porque o D'Alessandro vai ser reserva, normalmente é reserva, né? Não se completa no movimento lá na frente com o Guerreiro, e nesse caso vai precisar de um jogador desta característica. Eu não sei não, se não tá, Kleber, ele pensando, o técnico do Internacional, exatamente nisso. Tem um acréscimo de qualidade aí, né, Silvio? Na questão movimentação, Edenilson, Marcos Guilherme, né, mesmo que um tenha uma característica mais ofensiva, seja mais intermediária final, e o Edenilson tem uma flutuação pelo campo todo, acho que nessa questão de velocidade e intensidade, o Internacional não perde muito nessa troca. O Internacional pode ter um acréscimo de qualidade. Esse jogador mais pensador, mais refinado, organizador de meio campo, agora tem que ver qual é o repertório e como é que é a assimilação do Praxedes, né? Porque a gente só teve pequenas mostragens do Praxedes até agora com verdade. O Kudê, mas a gente está vendo que o Kudê está tratando ele com muito cuidado, com muita atenção, e eu acho que tem outro elemento interessante aí, que é a renovação em termos de idade, diminuição da idade do Internacional. Acho que aí o Kudê já tem um projeto de médio e longo prazo com essa promoção do Praxedes. E como é bom ver o Grêmio com esse sucesso, com a garotada toda, né? Toda hora surgindo alguém e se firmando no grupo. O Internacional também abre portas para os guris. Em um curto período, o Kudê já consegue firmar o Bruno Fux e está abrindo porta para o Praxedes, né? Isso é importante até para dar vazão à qualidade da base do Internacional, porque não adianta tu fazer time, fazer sub-23, ganhar a Copa São Paulo, ganhar a Copa disso e não aproveitar o que tem em casa, né? Eu já quero essas questões de movimentação, técnica, característica, eu já quero jogar um pouquinho mais pro Fernando e pro Baldassi em seguida. Mas antes eu só quero ouvir o Maicá em cima disso, Maicá, porque no Grêmio existe esse jogador com uma característica, uma qualidade de passe, por exemplo, mais ou menos parecida com a que tem o Praxedes, que é o Jean-Pierre e que é titular absoluto nesse time do Grêmio. Silvio, só que são funções diferentes ali, né? Eu acho que a questão do Jean-Pierre como mais recuado um pouquinho vai ser em ocasiões especiais, como foi contra o Ipiranga, por exemplo, onde o Grêmio terminou num 4-2-4, né? Eu acho que o Kudê vai abrir mão de novo O Edenilson é um cara, na minha opinião, o Edenilson eu acho que é o melhor jogador do Inter, e ele é um cara tão versátil aí, né, que ele, em toda função que o Kudê usou ele no meio campo, ele funcionou muito bem. E eu acho que ele vai voltar para fazer o lado direito. E o Kudê testa mais um jogador ali, né? O Lindoso, ele já testou e não funcionou. Ele tentou o Nonato, a expectativa era que o Nonato fosse esse jogador. E agora o Praxedes vai ganhar a chance dele. E aí o Edenilson volta pro lado direito ali, que na minha opinião, né? Acho que o Kudê só realmente tirou o Edenilson dali porque viu que ele podia resolver o problema dele centralizado e ele tinha um outro jogador para fazer aquilo ali, né? Que foi o Marcos Guilherme. Mas agora volta o Edenilson à sua origem. O Edenilson acho que foi o primeiro cara a entender esse funcionamento de meio campo do Inter, né? Fez gol contra o Pelotas, não sei se vocês lembram, lá no comecinho do Gauchão. Fez um gol infiltrando dentro da área. Enfim, o Edenilson foi o cara que manjou, né, esse esquema do Kudê. Então acho que é por aí. Oi. Fala, Macaco. Não, eu acho que é isso. Acho que o Praxedes vai ganhar a chance dele centralizado para fazer o que Lindoso, Nonato não conseguiram, né? Aí é que tá, eu quero lembrar para vocês o seguinte, o Edenilson vem para essa função centralizada no meio de um jogo contra o Tolima, que o Lindoso mais uma vez não está dando a resposta nessa função, aí de repente ele faz uma alteração, tira o Lindoso e desloca o Edenilson para essa primeira função do meio campo e o Inter passa a acontecer. Agora, nunca foi a convicção do Kudê o Edenilson jogar centralizado abrindo o meio campo. O Kudê nunca teve isso como prioridade. Sempre a ideia foi outra. Ele começou com o Nonato, ele botou o Lindoso, ele tentou de todas as formas, nunca botando o Edenilson ali. O Edenilson ali foi numa necessidade, funcionou e ele deixou, mas eu tenho certeza que nunca saiu da cabeça dele devolver o Edenilson para o lado direito quando ele encontrasse uma solução para aquela figura centralizada, que talvez seja o Praxedes. Tens razão, mas tem um outro detalhe colocado pelo Fernando. O Marcos Guilherme não está conseguindo se completar nesta função pelo lado direito, nesta linha de 3. E se ele não se completa,
o técnico, evidentemente, pensa na possibilidade da volta para ali para o jogador que tem condição de fazer esse complemento, que é o Edenilson, com a característica e a qualidade que tem. E aí ele começa a pensar, quem é que eu vou colocar centralizado no meio, nessa linha de 3, se o Rodrigo Lindoso não é o jogador, se o Nonato, aliás, oscila, vai bem daqui a pouco e daqui a pouco não vai bem. Então ele está vendo, quem sabe, no Praxedes, exatamente esse jogador ali, para que, Fernando, o Edenilson volte para a direita num espaço em que o Marcos Guilherme não consegue se completar. E o Edenilson não é de hoje que ele faz essa movimentação, no tempo do Odair ele também fazia isso. Ele é um jogador primoroso, porque ele marca como volante e joga como meia. E se infiltra como meia, né? Que é um jogador raro. Ontem eu vi um comentário, né, na Sport TV sobre o Ederson, jogador que era do Cruzeiro e que está gradativamente entrando no time do Corinthians, ainda está um pouco pesado, e entrou domingo e fez o gol, jogando como o Paulinho, jogando como o Edenilson. É um jogador que não tem. Dificilmente se acha um jogador com essa característica, que consiga fazer a marcação no meio e preencher o espaço como volante e que se aproxime da área como meia, que é exatamente o que o Edenilson faz de forma primorosa. Então, esse movimento que ele fazia, para usar a palavra que o Benfica gosta, ele vai ser recuperado agora com essa alteração tática, né? E em relação ao Praxedes, na comparação com o Jean-Pierre é um jogador condutor de bola com lampejos para lançamento. Ele não é um jogador que jogue só fazendo lançamentos. Ele tem um bom passe curto e tem um bom passe longo em determinadas situações do jogo, mas ele é um condutor de bola. É um jogador que joga muito com a bola. O Praxedes já é diferente, ele não é condutor de bola. É um jogador que faz a bola andar e que, eventualmente, né, num lance rápido, ele tem condições de pifar um companheiro, né, fazer um lançamento primoroso, vertical. Essa é a grande característica que eu noto nele, embora não tenha ainda uma avaliação definitiva, porque ele jogou pouco, né? Perfeito. Eu, pessoalmente, quero ver mais o Praxedes. Eu acho que tem algumas coisas que a gente ainda não viu no Praxedes. A propósito, Kleber, ontem eu critiquei o técnico do Internacional aqui, já havia criticado no final de semana. Se ele já pensava nesse jogador, ele perdeu uma boa oportunidade, ainda que o campo fosse aquela droga lá, que estava muito ruim realmente o estado do gramado. Para, Cudê. Exatamente. Mas ainda assim, como é que vai botar o garoto aos 44 do segundo tempo? O que é que pode fazer? Mas tu sabe que talvez... Tu sabe que eu dei um pau no Cudê também, porque eu disse o seguinte, o Praxedes não pode ter virado reserva do time reserva do Internacional. Tá errado. Mas tu sabe que isso aí, então, a titularidade amanhã talvez seja uma explicação para isso, Benfica. Ele não jogou por uma preservação. O Marcos Guilherme, que não jogaria amanhã, jogou, e o Praxedes, por uma preservação, não jogou para poder jogar amanhã. Talvez seja uma explicação. Hoje a gente talvez entenda a decisão do Cudê em colocar o Praxedes na reserva do time. Esse era o pensamento dele, de utilizar entre os titulares. E eu acho isso mas não bota 3 minutos, então. Essa é outra questão, né? Às vezes a substituição faltando 3 minutos é porque tu tem só 4 jogadores do banco, 5 jogadores. Aí tu tem que mudar. Tem alguém que precisa sair, daí tu tem que botar o Praxedes. Quer dizer, não, a crítica, eu vou fazer crítica à tua crítica, tá? Eu acho que não foi mas é evidente que tu vai fazer e pode fazer, mas também pode fazer o técnico do Internacional. Por que então não tirou o Nonato, que foi que saiu 10 minutos antes, uma coisa assim? Para que expor o jogador dessa forma? Não, mas por quê? Eu não tô... A menos que o Nonato tenha se machucado naquele momento. Eu não tenho elementos para avaliar subjetivamente, né, a decisão do treinador. Então, eu estou trazendo elementos de quem já conviveu e sabe que muitas vezes isso acontece. O Nonato, em determinado momento, né, ou pediu para sair, ou teve um inconveniente, ou ele teve que mudar, porque naquele momento ali ele não ia mudar mais o jogo, né, a entrada do Praxedes não mudaria o jogo. Faltava 1 minuto para terminar, 2 minutos, né? Então aí tu coloca o jogador naquela situação apenas porque é uma necessidade que tu tem. E diante do fato de que tu não tem alternativas mais, já que todas já haviam sido utilizadas praticamente, ele tem que entrar. Então eu não vejo como um desprimor ao jogador, uma desconsideração. Eu vejo que a necessidade impôs aquele tipo de mudança. E a valorização do atleta se dá exatamente no jogo seguinte, onde ele vai ser titular, né? Então, acho que se aparentemente poderia ser passível de crítica
a atitude do Cudê, logo depois essa crítica se desfez pela ação dele colocando o jogador como titular. Fala, Kleber. Só o detalhe que fica aí é os 44 do segundo tempo. Qual é a explicação, né? E outra coisa, manter o Lindoso o tempo todo. Também não vejo. Lindoso e Musto, num jogo onde o Internacional teria que vencer, teria que ter uma carga ofensiva muito maior no segundo tempo. Também esse é outra questão que a gente analisa a respeito do procedimento do Cudê no jogo de sábado passado, né? Talvez. E aí tem o planejamento, né? Tá explicado aí porque o Cudê ficou no banco, o Cudê não, o Praxedes, e é muito interessante colocar os garotos no time titular, com o time montado, com o conjunto, com o time entrosado, não como aconteceu com o Peglo. Lógico que o Peglo tem uma defasagem aí, porque desde janeiro está sendo preparado, sofreu uma fratura, perdeu o tempo, né? A avaliação que a gente faz sobre o Peglo de sábado é quase nenhuma, num time que estava completamente perdido. Agora, amanhã sim, com o Praxedes no time titular, jogando do lado de um Edenilson, de um Bosquilha, do D'Alessandro, de um Guerreiro, a gente vai ter uma avaliação, eu acho que muito, muito, muito consistente a respeito do Praxedes. E deixa eu mandar um abraço aqui, ô Benfica, o rapaz não sai do WhatsApp, Henrique Marques, lá no Rio de Janeiro, acompanhando o programa. Tá? Ele pediu um abraço. Eu não conheço. Quem é esse rapaz, ô Kleber? Um talentoso jornalista. Acho que é fotógrafo. Né? Muito bem. Henrique, grande abraço aí. Eu só acho o seguinte, hein? Jogando o Praxedes, acho que o D'Alessandro não vai começar. Porque aí nós vamos ter um problema de... Muito cadenciador junto. É isso aí, é isso. Não, mas o Praxedes, eu até quero ver mais o Praxedes, como diz o Fernando, a gente ainda não viu, tem coisas que talvez a gente não tenha visto nele ainda, que possa aparecer, mas eu acho que ele está entrando também em função de uma saída ou de uma permanência do D'Alessandro no banco de reservas. E outra coisa, o Marcos Guilherme, na medida que sai do time, se torna uma opção lá pra frente, junto do Galhardo, né? Ou no lugar do Galhardo, melhor dizendo. Se torna mais uma alternativa de companheiro do Guerreiro. Perfeito. Mas eu quero saber, eu em seguida... com bons olhos essa alternativa do Marcos Guilherme. Claro que ele não vem desempenhando essa função, mas eu vejo com bons olhos. Ele é jogador rápido, que tem superação do adversário com a bola. Acho que seria uma boa alternativa. Só um Eu detalhe. não estou enganado, relação... Benfica. O Marcos Guilherme no Atlético Paranaense, ele se lança, né? Como o 10, né, como um centralizado. Depois ele vai para o lado e no São Paulo ele é contratado também como um jogador, é utilizado como um jogador de corredor. Perfeito. Agora, só em relação, para fechar esse capítulo, em relação ao garoto Peglo, bom, esse precisa ser diferente, porque esse tem 17 anos de idade. Né? O Praxedes é um jogador de 20 anos, é mais maduro. O Peglo realmente é preciso assim, muita atenção, muita paciência nesse momento, que vai entrar aos poucos aí. Agora, qual é a escalação do Grêmio para jogar contra o Novo Hamburgo em Maicá? Pois é, Silvio, é uma dúvida aí. Parece que o Paulo Vitor vai ganhar uma chance. O Lucas Silva e mais 10, não é? O Lucas Silva deve jogar, vai ter o Orejuela volta a ter uma chance, né, na lateral direito. O Vitor Ferraz está afirmado como titular. A dupla de zaga deve ser David Braz e Paulo Miranda, e aí não tem outra opção, é o Guilherme Guedes, por sorte é jovem, né, o guri na lateral esquerda. Não, Marcelo Oliveira. Marcelo Oliveira tem chance também, mas não sei se pro jogo todo, Cleminho, não sei se pro jogo todo. A informação que eu tenho é que pode ser que jogue um tempo só. O Maicon também, o Maicon deve jogar apenas um tempo, como vem jogando quase todos os jogos, né. O Darlan deve aparecer ali do lado do lado do Maicon, né. E na frente o Luciano, o PP vai jogar, é por aí, Silvio. algumas mexidas aí. Não sei como é que vai ser a armação, né? No lugar do Jean-Pierre, quem é que ele pode colocar. Sim, mas eu tô vendo assim, com jogadores que a gente já conhece. Não tem nenhuma novidade, em princípio. Não. Tem o Rildo, né? O guri da base, que pode pintar aí também. Tá cotado. É tudo no campo da especulação, né, Silvio? Mas assim, algumas certezas aí, o Orejuela deve aparecer, a dupla de zaga reserva, o Paulo Vitor deve jogar também. O Luciano no lugar do Diego Souza, o Everton vai ganhar um sossego, o PP deve sair jogando pelo lado esquerdo. Aí tem algumas dúvidas, do lado direito, né? Quem pode aparecer por ali no lugar do Alisson e na armação. A dupla de volantes, ou o Lucas Silva e Darlan, ou o Maicon, né? Ou um tempo para cada, um tempo pro Maicon, um tempo pro Darlan. E também na questão da lateral esquerda, o Marcelo Oliveira pode pintar aí, não sei se com condições para os 90 minutos. O Everton vai ganhar um sossego, é muito bom, né? Porque parece que não parou na pandemia, né? Ele e o Matheus Henrique voltaram, apesar do Everton estar numa seca de gols aí, que né, não faz um tempinho que não faz gols, mas todas as jogadas do Grêmio, todas as jogadas de ataque passam pelo Everton, né? E por exemplo, no jogo contra o Ipiranga, muito marcado, marcação dobrada nele, às vezes até
3 jogadores. O Ipiranga fechou muito bem a área, né? Fechou muito bem os espaços. E claro, quando o jogo aperta, né? Até no Grenal, principalmente no primeiro tempo, viu o Grêmio atacando bastante pelo lado direito, né? Com o Alisson, o Vitor Ferraz. Mas no jogo contra o Ipiranga foi tudo pelo Everton. Como a gente disse ontem, qualquer time menor, e às vezes bem menor do que a dupla Grenal, e se vem jogar por aqui, ele vai jogar desta forma. Vai se estruturar defensivamente, né, à frente da área, para fazer com que o mínimo possível o adversário possa entrar na área. E nesse aspecto, o Ipiranga esteve muito bem estruturado. O Grêmio praticamente não entrou na área do Ipiranga. Os chutes eram de fora, quer dizer, obteve realmente o técnico do Ipiranga bom resultado. O que me chamou a atenção, como a gente falou ontem, é de novo o Renato dizendo na entrevista que é muito difícil jogar contra time que vem jogar fechado, esse tipo de coisa. Ora, essa é uma responsabilidade do Renato. O Renato já está falando isso há algum tempo, quer dizer, está na hora de ele encontrar a solução, um antídoto para isso, viu, Maiká? Eu também acho. Eu acho que o Grêmio acaba insistindo muito nessa característica do toque, né? O Diego Souza é uma opção por cima, agora acho que o Grêmio tinha que voltar um pouco. É uma opinião que eu tenho já de um tempo. Citei aqui ontem, né, Silvio, alguns jogos que pintaram de Brasileirão. Eu me lembro do Grêmio em 2018 perder pontos pro Avaí dentro da arena, o Avaí todo dentro da área. O Grêmio tem uma dificuldade de furar esses bloqueios. E acho que a bola por cima pode ser uma solução. Chute fora da área. Como é que foi esse jogo contra o Avaí? Eu acho que o Grêmio acabou perdendo 1-0, não foi? Um gol de fora da área. O Avaí. O Edilson erra o pênalti, né? O Edilson erra o pênalti. O Simeão faz um golaço. O goleiro pega tudo, né? Era o Douglas, né? O Douglas Friedrich. E o Simeão fez um golaço de fora da área. E o discurso do Renato foi o mesmo. E não lembro, mas acredito que sim. Mas o Grêmio tem uma dificuldade de furar esses bloqueios, né? Quer dizer, não só o Grêmio, né? Claro mas fica difícil realmente pela característica de jogo do Grêmio, de toque, né? De penetração. E acho que o Grêmio poderia voltar, sim, a abusar um pouco nesse tipo de jogo, né? Em forçar mais a bola por cima. O Jean-Pierre é um cara que tem um chute muito, muito potente, né? Chuta muito bem de fora da área. Inclusive, ele deu um chutaço no jogo contra o Ipiranga, quase fez um gol. Mas foi muito pouco, né? O Grêmio arriscou. Quando eu era técnico do time da rádio, a gente ia enfrentar um time menor, que se fechava muito. Eu também, em princípio, tinha essa dificuldade. Mas era o seguinte, eu deixava o Baldasso sempre no banco de reservas. Às vezes eu só colocava aos 44 do segundo tempo. Mas em casos como esse, eu colocava uns 15 minutos antes, para encontrar alternativa para ganhar. Quer dizer, eu era criativo, eu buscava em alguém que estava no banco de reservas a solução. É bem verdade que eu não conseguia ter essa solução, porque o Baldasso não dava resposta. O Baldasso não resolvia a bola aérea. Criticado. Bola aérea pro Baldasso. Era muito criticado. O que o Benfica era muito criticado. Agora eu posso dizer, o Benfica talvez não saiba disso, era muito corneteado nos bastidores por me deixar no banco de reservas e só aproveitar o que eu tinha para dar para o time nos últimos minutos de jogo. Aí agora vem falar do Cudê. Eu ia dizer, colocar os 44 é um absurdo, colocar o Baldasso os 44. Era um garoto também, né? Eu tava fazendo isso com um garoto. Mas o absurdo é colocar o Baldasso aos 44, aos 15, aos 20. O absurdo era colocar o Baldasso para jogar. Qualquer tempo do jogo. E tu vem me dizer que era bom técnico. Carvalho. E tu vem me dizer que era bom técnico ainda, Silvio, em passar esse cachorro. Não, eu queria dizer pro Carvalho que eu era o falso lento. Eu lembrava muito o Marcelo, do time do Celso Roth, de 1997. Parecia lento, mas fazia a bola rolar. Ô, Fernando, é que eu tinha um líder dentro de campo, nesse time que eu escalava na rádio. Ele jogava na defesa, o Kleber, tá? Então eu conversava muito com ele. Quando o jogo dava uma paradinha, eu conversava. Era o técnico em campo. Também vou confessar um negócio, porque o Baldasso confessou que eu era criticado nos bastidores, então eu vou conversar um negócio. Volta e meia a bola saía assim, pra fora eu puxava o Kleber ali, né? O que tu acha de eu colocar o Baldasso agora? Tipo 40 no segundo tempo, e dizia ele, ainda não é hora, não é o momento. É verdade ou não é, Kleber? Eu dizia, segura um pouquinho, segura. Porra, o Kleber não me botava na escala para trabalhar na rádio e não me botava no jogo também, mas o Kleber me não é verdade. Ele te mandou para Noruega com a seleção brasileira. Não foi ele. Sabia, Fernando? Inter e São Paulo, decisão da Libertadores da América dentro do estádio Beira-Rio. O que o Kleber fez? Mandou o Baldasso para Noruega com a seleção brasileira.
Tu imagina o sofrimento desse cara lá tão distante, ô Fernando. Não, naquela época ele era isento. Muito bem. Esse é o Bairrista FC, parceria Grupo Bairrista e RDC TV. Acho que a gente podia fazer um giro dos stories, hein? Isso. Quem é que estava bem hoje, que está aparecendo, alguma coisa assim? Personalidades gaúchas, a família Fagundes, Cris Bart, Renatinha Medeiros, da Rádio Gaúcha, Zé Vitor Castiel, Márcio Killing, o Perereca de Malhação, também importante, foi o Zezé de Camargo, no filho e 2 filhos de Francisco, e tem mais algumas figuras aí. Cara, me explica o que é isso, eu não estou sabendo nada disso, me explica o que é isso. Explica pro Fernando aí, ô Baldasso. Não, é que nós temos uma lacuna na cultura gaúcha, que é um veículo de comunicação, alguém que se preocupa em mostrar a vida particular das grandes personalidades gaúchas. Aliás, Carvalho, tu é um deles. Tu é um deles. As pessoas querem saber da tua vida privada, o que tu faz, que vinho tu toma, onde tu vai, que restaurante tu vai. Tá faltando esse tipo de imprensa no Rio Grande do Sul. Fofoca sobre as celebridades gaúchas. Tem cabimento isso aí, não é possível. Por exemplo, eu não vi nada sobre o momento em que eu tomei um café com leite. Eu não vi nada, nenhuma notícia sobre isso. Eu não sei se sou eu que estou caindo de cotação ou se... Oi, Kleber. Ou se o pessoal tá fraco na cobertura. Não, tô vendo também, nem o Cigano Igor tá sendo badalado, ô Benfica. Eu acho uma falha. Eu acho que tinha que ter setorista do Cigano Igor. Bom, vamos adiante com essa parte aí do caráter zero, do Bairrista FC. Deixa eu te dizer uma coisa. Avança, diz o que tu quiser dizer. Benfica, o D'Alessandro e o Cudê foram denunciados pelo TJD e serão julgados pelo Tribunal de Justiça Desportiva. Provavelmente vai acontecer aquelas coincidências que acontecem no Rio Grande do Sul, que o julgamento vai ser marcado às vésperas de um Grenal. Sempre é assim. Sempre que o Inter pode ser prejudicado no julgamento, o julgamento é marcado para as vésperas de um Grenal. Esse é o TJD da Federação Gaúcha de Futebol. Mas não é só isso. Eles estão em cursos em artigos inacreditáveis. O D'Alessandro está em curso num artigo que fala em ameaça ao Luciano Oxman, e o Cudê está em curso num artigo que fala em ofensa ao Luciano Oxman. Eu quero lembrar, porque ninguém precisa dizer o que houve, porque todo mundo viu o vídeo. O D'Alessandro chama o Luciano Oxman de parcial. Se chamar alguém de parcial é crime, eu vou ser preso. Porque eu chamo até vocês de parciais aí toda hora. Chamar de parcial é uma crítica, não é uma ofensa. Então, se houver algum critério e algum discernimento do TJD, ambos serão absolvidos. Nossa Senhora, rapaz. O Baldasso está muito parecido com o Cacalo, que criticava o TJD, criticava a federação. Mudou de... Maiká, mudou de lado isso aí ou não? Tu também criticava. Não, eu fico bravo quando o Grêmio, a torcida do Grêmio é punida por ter usado um bumbo na final do Mundial, punido no gauchão, isso me incomoda um pouco. Agora tem um jeito de não ir pra julgamento, né? É não xingar. É não... Porque xingar... Chama de parcial, eu também te chamo de parcial. Eu também te chamo de parcial. Não, mas não é... Ok, na letra fria da lei aí, tu entende? O vídeo é muito claro, Baldasso. Os caras estão berrando contra o presidente da federação. Mas eu também berro aqui no programa, esse é um jeito do mas a gente tá discutindo aqui, cara, tem outras... dentro do campo é outra história, tem outra regra, não pode? Não pode. Tu sabe que não pode, tu sabe por quê? Porque ele tá insinuando que o Luciano é gremista. Claro, cara, é em público, não pode. Eu acho que, aí é que tá, eu acho que a única coisa que pode ser discutida aí é o âmbito em que aconteceu, tá? Que não é apropriado um dirigente, mas também o que o Luciano Oxman estava fazendo na beira do campo? Ele tem que estar ali? Ele tem que estar ali na saída de um Grenal e na beira do campo? Baldasso, por favor, né, Baldasso? Dá um tempo, né? Não, só um pouquinho. Porra, os caras estão saindo com a cabeça quente. Para, Baldasso. Mas, ô, Baldasso, numa boa. Para, Baldasso, numa boa. Os caras têm que ser profissional. O D'Alessandro tem que parar dessa chiadeira aí, baixar a cabeça e jogar. Ser profissional então... é fazer o que o D'Alessandro fez. Sim. Falta de profissionalismo.
falta de profissionalismo é o Edenilson que sai de um Grenal dizendo que perder Grenal faz parte. Não, isso é outra coisa. Isso aí é outra coisa. Isso aí o torcedor colorado vai saber julgar. O que o D'Alessandro e o Cudê fizeram não é ser profissional. Não é. Vai me desculpar, mas não é. De tudo isso que eu recolho é o seguinte, ô Fernando, é o Baldasso chamando alguém de parcial. É que ele foi imparcial há muito tempo, então ele sabe bem como é que funciona, como é que o cara funciona. Acho que ele pensa ainda que é imparcial. Não. Ô Silvio, numa boa. Imagina o Fabiano Baldasso naquele ódio dos ouvintes, né? Vocês são tudo colorado e ele bem quieto lá. O Baldasso, ô Silvio, o Baldasso acabou. Olha o momento que a gente vive, tá? De 13h52 do dia 28 de julho. O Baldasso teve a pachorra de dizer a seguinte frase: o que o presidente da Federação Gaúcha de Futebol tava fazendo ali enquanto os caras estavam saindo? Baldasso, pelo amor de Deus. Ele é técnico, ele é árbitro, joga, ele não tem que estar na beira do campo, ele tem que estar em outro lugar. Não é ali que Baldasso, ali no Estádio Centenário, tu sabe que os vestiários e tudo, toda a parte administrativa lá da federação é do outro lado do campo, lá onde estavam os times, né? Ou de onde vem os clubes. O Grêmio do vestiário, o Inter do outro, e a parte do meio ali é o pessoal delegado de jogo. Se o D'Alessandro vamos dizer que o presidente da federação não tinha que estar ali mesmo, tá? O que o D'Alessandro e o Cudê fizeram é pra lá de errado, cara. Errado. Eu acho que é possível separar. Eu acho que é possível separar. Exageraram os dois, evidentemente que é absolutamente normal o julgamento dos dois no Tribunal da Federação. Agora, sobre o que vai dar no julgamento, bom, isso eu não sei como vai ser conduzido esse julgamento. Mas é possível as duas situações, criticar as duas situações. Eu vou te dizer aqui, porque eu já falei no outro programa, realmente o Luciano não precisava estar ali. Ali não era o lugar do Luciano. Até conhecendo o que é o campeonato gaúcho, que é a crítica de profissionais contra presidentes da federação, Luciano sai 5 minutos antes, não fica naquele espaço, é por ali que vai passar o Internacional. Acho até que pode servir de ensinamento para o presidente da federação. Tu acha que se o Inter tivesse vencido... Mas isso não tira a gravidade do que fizeram os dois profissionais do Inter. Vocês acham que se o Inter tivesse vencido o Grenal, tinha acontecido alguma coisa desse tipo? Não, eu acho que não. Então tá explicado, aquilo ali é choro de perdedor. Ele não pode estar ali, Maiká. Mas como não? É uma questão de preservação dele, não fica ali. Aliás, ele tem muita lição disso em relação àquilo que acontecia com o Chico. O Chico estava sempre circulando também, sempre desfilando por ali. Pra quê? Mas vocês estão culpando o carteiro e não quem escreveu a carta. Não. Sim. Aí o Baldasso tem razão. Ele tava ali, então merece ser xingado? Aí o Baldasso tem razão, tu tá sendo parcial. Não. O que eu estou querendo dizer vocês estão sendo parciais. Vocês estão sendo parciais. Uma coisa, os dois profissionais do Internacional merecem ser julgados. Talvez mereçam, inclusive, ser punidos porque não poderiam fazer aquilo ali. Agora, o presidente da federação, e isso serve para o que vem pela frente, não aparece por ali. É pior. Ele fica exposto desnecessariamente. Ele foi exposto pelo D'Alessandro na irresponsabilidade, na minha opinião, do D'Alessandro. Naquele momento, o presidente da federação acabou exposto a uma coisa eu entendo, não sei por que o presidente da federação estava ali. Agora, vocês vão ter que concordar comigo que ele estando ali ou não, o que aconteceu foi errado. Foi desculpa de perdedor. Mas é claro que foi, e vou te dizer mais. Então é como se a gente está culpando a vítima. Mas eu vou te dizer mais. Talvez eles fizessem aquilo mesmo que ele não estivesse ali. Não sei, sinceramente não sei. Não, mas eu te pergunto uma coisa, Maiká. Tu acha que o presidente da Federação Gaúcha de Futebol foi ameaçado pelo D'Alessandro? Olha só, eu não sei. Foi ameaçado. Não sei se é ameaça.